Tienen que muy como cosa. Neste Natal, os melhores presentes estão na CST. Ao fazeres um carregamento de 20 dobras ou mais, participas automaticamente no sorteio de 1000 prémios diários, onde podes ganhar megas, minutos e brindes exclusivos CST para te manteres sempre conectado com quem mais amas. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebra o Natal com uma conexão que aproxima. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Seja bem-vindo com a tela RSTP. E nem que me tudo assim. E nem mina, que nem moço, todo o povo não de Santo Tomé com o Príncipe, seja louvado. Afirmo o favor o cujimo. Cristo para sempre seja louvado. Sumo Deus que você fez tela. Louva não, dá não paz com sossego, só que não me sei. Ni mundo inteiro. Tema 2 é sa dosumon sa ajuda. Nos tempos flan, dosumon sa ajuda com sa latleche só com sa afrontado. Camanda como teve a José, sa seguinte. Se não sabe como a santa mensagem não tela não. Bom na lega do angita com a caputa para governo fa. Tu não sa governo. Punda não só da governo estrada pivala. Bom judé, pelo te ajuda não. Então, já se não kusana aí, nossa grapate não tem pequena, por nossa mina de tela. Rádio não RSTP, somos todos primos, não toda essa família. Então, cada vez de parte de não tem cada de parte não. Ele manda duas mãos ajuda, com essa letra só afrontada. Não cada de parte não. Bico uma ação de ninguém. Convidado, naí. Zó ngaba punta san que a glaça sa passa para mundo zó para punta sa quem é essa pessoa sa o quem é essa sa kusana José ni programa não os cada uma montanha de parte sa punda uma monca da bota para dos fica limpo somos de ninguém manamue mana seja louvado Cristo para sempre seja louvado muito obrigado manamue mundo me recebe quem é essa graça de mana? Qual é essa graça de mana? A graça musa nome mu. Yoshi sa nome mana? Nome musa Edna Borges, vulgo Pundinha. Ah, mana sa quem sa Pundinha. Não, o que é a Borges? Edna Borges. Edna Vulgo Borges. musa sa Pundinha. Só que bunda kamanda ku mana te nome se de Pundinha se. Pundinha sabe como é manam. Pundinha se bidi oficina de teatro. Não é teatro, ele manda nome essa nome artístico de Pundinha mais. Que esse nome próprio sai na Borges, a passa sama mun Pundinha tá. Pundinha se. Tudo isso tem gabe Pundinha tá. Mas nessa vida de cultura, arte do teatro. E eu já sou? Sim, eu já. Bom, sane quase 20 anos. Começa a carreira de teatro. De teatro. Mas na participante de formação de teatro, música e dança ou teatro só? Música e dança. Perfeito. Dança com teatro. Com teatro. Então, com a mana catila, não somos no Cajinga. Olha, enfim. Quem comolê só plede. Por plede quase mundo. Ah, sim. Se participa de teatro, que com a mana participa de já de vida de mana cotidiano, de parte de serviço, com mana participa ne, quando receber com uma mana tava anti parte de Ialola, Catlabana lá, que qual mana tava capela lá Ialola sei. Olha, tava lá que fez isso de fogo culinária. Tava lá que fez isso se fica lá quase 6 anos Catlabana lá. Bota de 6 anos. Sim. Kune gay não de coboda ou nem branco, né? Nem branco, nem turista. Se fica lá 6 anos, não chamo. Lá não tava mais trabalhando, chamo de telam. Ela tem essa tela no mesmo, quer dizer, ela sabe. Modo nós mais lógico poção para mandar banala de serviço ligar com a mana pessoa e ela mana tava na catlaba quer dizer olha flaga gabi Santo Tomé tá por lá no Catalara
nunca falou não sa no trotela. Ele mas nunca falou nunca bi Santo Tomé, bi Santo se poção, nunca falou Santo Tomé. Yoshi é capital, Yoshi. Ok. Na lá ninguém dá lá tem dala conviver na lá o que na lá o kunansi na lá quando eu lá na lá eu não consigo fazer eu dano sim. Yoshi então nge muito kunansi na lá viver na lá o mulina lá o quadra tem caminhar com nansini e nem causa modo sotaque de Fladine modo de Fladine mas nem causa nada que nem capla que talvez na lá capote de Cabo Verde, na capote Angola, a capote Folo, criou da lá como se machi. Quer dizer, se causa nada da machi. Se chance com fica na lá catlaba. Yoshi. Bom, lida com nem tudo ano se, mas nem fala língua de, fala língua normal, língua de Santo Tomé, quer dizer, nem capô fala língua de nem, mas nem com nem lá. Yoshi. Mas com a minha fala, nem que falava punda, tava mais fácil café parte de hotel. Hotel. Yoshi. E na hotel se sa nem turista cabana lá só que tá mais coisa de na lá hotel se sim e precisamente com a mana café na lá mana cá trabalham com já feito nem coisa olha com a mana café na lá olha com a mesa vai pena muito tudo turista que me recebe quem que confissão com quase comece tudo turista que me lenta na fogão para conseguir confissionar com messe. Muito obrigado. Deixa pagar cada mana benção. Obrigada. E para benção se na ficar planeio para cada lá de biladao e eu que conhece de ponta sepa e andei me se é ba o yungue tena capo de ponta que na sebefa. Sim. E com se é bem um lugar com a capo convida mana mas por essa área comanda para durante 6 anos na 6 já exatamente, sim. Ano sano. E com a pouco vida mana tem uma tenda talvez com capuche, Gabe. A pouco vida mana para mana na tenda se mana lá e a lola. Baixina nge kuna sebefa. E mesmo mana por ninguém com na sebefa, e mana capo bem bete com a vida mana olha. Tal já estava caplando com uma rádio. RSTP. Sim. Uma sangue sama sangue na Borges. Mana katanji. Meu que dali. Mana katau que dali. Muito bem. Capo bagolo mana na lá, andejeme na yempo somete ka precisa. Golo. Sim. Digo capo arte se. Arte se experiência se. Experiência se. E mana capo mas um homem não pode através de experiência se. Experiência se como mana te e digo catende escacuta não ainda do lá se. Sim. Capô que precisa de mana. A mim só cada número de telefone mu. Sim. A capla com a mim. Sim. Só com a transmitida sa Edina. Capô até. Yoshi. Número de telefone mu sa 980 28 84. 980 28 84. Esse número de contato mu. A capô contacta mu. Só ngapi sampo da qual tenda na sako kuno kapro. Exatamente, sim. Kwa grave kabende ubwidi. Exatamente. Samo kunombiliwe. Kunombiliwe control. Tudo kwa se sa kwa tela. Ele manda ku oze nos kapla kuma amu kalaboto. Padulus fica limpo. Bem mana, o kwa kumbla mesi punta mana. Ni se chanu binai kumana sanitlu visuse. Wange machine novo bagolo mana para mandar dar na ponta. O nem bagolo mana só com a misida. Não, nunca aconteceu. Nenhuma jovem na chiba o mana de ba. Não. Quer dizer, e nem tem na CBFA como tem experiência se. Ele manda. Xinga fina se como tem experiência se nem capô be bagolo. Sim. E que qual sapata mana? Para mana na jovem Shinto som, papi uma mina ajuda. Sim. Para ter uma mina com a mana tem, com manda receber com de fogão, com de bolo de fé, nem com sei lá, com aquele que pode ter casamento, nem com um batismo, um aniversário. Acabou com vida mana para mana badar. O único assim, né? Quer dizer, área muna área machi de bolofu. Yoshi. Área musa machi área de fogão, comer de panela. Yoshi. Bife, sanduíche. Yoshi. Peixe do dia. Não sei falar a língua falou um monte de mais uns cabelos em português. Yoshi. Quer dizer, peixe do dia, sopa do dia, por exemplo, como esparguete, molho bolonhesa.
sandes, sim, salada de polvo, mista, nem pequena, nem quase. Nem quase. Sim. Esse sangue, ni tudo com saca da mana, ni ponta só como na mito, uma na papo é normal. Punda manas que monte muito. Mana sangue não, mana não se nem Santo Menor. Sim, não sei nem. Sa mana sangue não, claro. Agora, mana sa de geração se manda bidange. Ba mana te borge. Difícil para ter chance, borge, sem medo. C'est bida origem. É bida Cabo Verde. Não foi bom com os cadinhos via. Pemo, comemos só Cabo Verde. Yoshi. Uma ensina aí. Yoshi. Essa mina de Cabo Verde. Yoshi. De Mengo pé. Yoshi. Bom, olha como mana estava lá e a Lola. Reação tempo que mana estava lá. Não sei bem como talvez, mínimo na tampa, esse cabelo não pode não há 3 meses como na bidi e a Lola. Sim. Por acaso, volta de 3 meses, vim de lá, sim. Fui lá fazer uma peça sobre de teatro, sim. A falar sobre a separação do plástico. Exatamente, vim de lá, sim. E como a mana capia, tempo que a mana estava lá durante 6 anos, e bota de uma 3 meses com a mana banalém. Qual que a mana capia sobre isso? Mina ilha, se? Olha... Moco nem povo da estava a viver tempo e moco não nesse que vive hoje na lá. Sim. Na altura que eu estava lá, de 6 anos, a coisa estava melhor. Estava um espetáculo. Sim, senhor. Mas esses 3 meses que eu vim de lá, do jeito que eu olhei, não nada a ver com o Ilhéu que eu vi na altura. Que está todo estragado, todo podre. Não tem como. Que Deus. Lá ficou um lixo. Que isso, amor. E como ninguém não... Patrício não cursana lá, que vive na lá, que trabalha vive na lá, outro sapiscador, outro cabelo de campo, que vai dia a dia, na sala que está, nesse capítulo, e Neanzo, mamãe que pede, coitado de Neanzo no centro de escola. Olha. Como não estava sabendo como ela estava com uma escola espetacular. Sim, lá por acaso tinha uma escola. A escola, você não está abraçando lá. Sim, já não funciona, está tudo fechado. Então, eu acho que as crianças de lá saem de Ilhéu para Porto Alegre. Vai estudar? Para estudar em Porto Alegre, sim. Que? Porque a escola lá está tudo degradado, nem escola, nem hotel, está tudo quebrado, não tem como. Mas pena de cuidar de Saneanzo, com a cena lá Ilhéu, de Bistuda, de Porto Alegre, punda lá com água. Na casa doxa. Tem que atravessar mar, sair de lá para ter Porto Alegre, não é fácil. Volta. É um perigo para as crianças. Mas pronto, Deus está a acompanhar eles e Deus nada de mal possa acontecer com eles. Assim seja. Exatamente. Assim mas estão a viver uma situação muito mal no Ilha das Rulas. Não está nada bem. Estão a viver mesmo, porque pronto, Deus quer que eles vivem mais. Não estão a viver bem. Mas como nunca pode pensar em minha rádio seco, não sabia. Para não dar minha apoio de não modo de falar, para apoio ser bem a favor de Deus, para Deus dar bênção, de coisa que nós capemos. Que coisa que nós capemos ficar aí, nem parte governo, qualquer de boa vontade, a partir do governo, de boa vontade, de pena, nem mano não, nem mana não. Que sana lá no sofrimento, se daí 1 ano, 2 anos, que quase com a capofedina, sabendo que não tem essa família. Que quase com a capofedina, que com a mãe capô pensar mais ou menos, mandar trabalhar 6 anos inteiros. Com a mãe capô pensar minimamente, com o governo, alguém de boa vontade, o modo que ela estava no mundo, estava na boa só, receber, e ela sabia que era. Mama, separadeiro, não sei qual que manda capô, para no momento certo. Bom, apelo que eu deixo, mesmo para o governo, mesmo para pessoas de boa vontade, que pronto, mesmo que Ilhéu já não tem esse Ilhéu que eu conheci, então que eles possam, mesmo que o hotel já não existe, mas pelo menos para a escola, para as crianças, que eles tratam da escola, cuidam, consertam, de forma que as crianças não tenham esse momento a atravessar nesse mar, muito de chuva, que depois não fica muito bem. Então, eu gostaria que o governo, mesmo pessoa de boa vontade, que podia ajudar, para poder cuidar daquela escola,
que forma que as crianças possam Possa estar lá. continuar a Sim, estudar lá sim, mesmo, sim, para não sim. estar sempre... Se dá lá uma mão, Sim, repara a exatamente. escola, Sim, dá uma reparação na escola. exatamente. O professor lá Porque o hotel não comanda. tem nada a ver com a escola. Exatamente. O hotel deixa lá. Uhum. Um dia, se alguém também quiser pegar o hotel com mão para levantar de novo, tudo Pode bem. pegar. Mas a escola tinha que manter. Se mantém, quer dizer, Sim. reparar a escola, Sim, com o professor lá, exatamente. fica mais em conta Ficava uma do que... coisa mais- exatamente. Dia de chuva, essas coisas. É muito perigoso. O mar dele é muito perigoso para a criança fazer essa travessia de Sim, vai e sim. vem, vai e vem. É perigoso. Sim, Mesmo sim. quando eu trabalhava lá, para eu fazer Esse esse trajeto todo, eu ficava até com medo, porque maneira que quando chove mar lá não é, Isso não é, bravo, não é mas bravo. isso é bravo, Sim. é bravo. Então é por isso muito que eu bravo. deixo esse apelo que Sim. o governo ou mesmo Uma pessoa de qualquer pessoa de boa vontade que vontade, pudesse sim. fazer esse gesto. Mas eu penso, mais uma vez, Sim. quem de boa vontade, anti-governo, pessoa de boa vontade, minha irmã. Sim, Porque a vida não se brinca com a é vida. verdade. A vida é uma só, todos nós filhos de uma vida, então não se pode brincar com coisas sérias. Mesmo que essa pessoa de lá pode ter vontade de fazer alguma coisa, faz como? Não tem como. Não tem como, está meio lá sem assistência. Sem assistência. Então, pá. Eu até próprio nem sei como é que as pessoas lá vivem. Do jeito que eu vi lá, desses 3 meses que eu vim de lá, eu não sei como é que as pessoas vivem. Só está vivendo isso. E vamos do outro lado. Sabemos que energia é vida. Energia é vida para qualquer ser humano. Sim, sim. Energia também é vida, É vida, para o sim. ser humano. É. Não há energia, não há nada. Exatamente. Quanto o nosso corpo humano, se não temos Precisa de energia na energia, vida, não adeus deixa- a vida. Sim. Por isso, energia lá, como vocês viviam lá com energia. Porque eu sei, dizendo isso, estou dizendo isso, mandar um bocadinho de bocas. Porque também vim de lá, há coisa de 3 meses, Sim, sim. no nosso teatro. Sim, o nosso grupo. Eu também sim. pude falar Sim. no teatro. Sim, eu sei, estou a reparar. Fomos lá. Conforme eu vi Sim. lá, é por isso que o que eu vi lá, é por isso que eu tenho estado a dar minha Sim, conta tocou de no um assunto. bocadito, pá. Sim. Uma mão calha a boca, para o Para produto isso ficar ficar limpo. limpo, sim. É tema de hoje. Por isso que eu fui falando nisso, porque a vida é uma só, não se brinca com a vida de ninguém. Sim. Então vamos prever a vida. Exatamente. Portanto, quando nós estava lá, energia é como estava falando, energia para Energia. todo mundo lá. Sim, quando eu estava lá, havia um gerador. Sim. E aquele gerador funcionava das 18 até 23, dependendo da forma que a casa Sim, fica sim. cheia. Sim, Quando sim, a casa sim. não está não tá cheia, Sim. até 22, 23, Pelo menos. eles pelo fazem. menos. Sim. E quando tem muito cliente, às vezes permanece Mas mesmo. até sim, madrugada. sim, porque onde tem cliente não Sim, pode sim, ficar na dá para escuridão. escuridão. Mas agora eu já não sei mais como é que lá está. As Está pessoas funcionando. lá, cada um compra seu motor, ou o que, agora eu já não sei explicar, porque Eu eu já não estive estou lá. lá, eu estive lá com um jovem, ele disse-me de cara que ele lá vive mal, Sim. péssima energia. Tem lá um senhor, branco, não sei, tem lá os seus bens, Sim. que ele mais vez em quando que dá Eu forneço energia. fornece energia para ele, até pelo 10 horas da noite, 21 Ok. horas, 22 horas. Sim. Então disso, eles cortam. Por isso que nós estamos em cima disso, para que, bem, que se lá o governo procura um meio para pôr um girador lá, Exatamente, sim. para ajudar esse povo lá. Sim, de forma que a Porque esse população povo vive numa forma, quer Não dizer, está, sim, não está nada bem. Não Nada, está nada bem. A pessoa não está nada bem. nada bem. Não está a viver bem. Pessoas jovens que eu deixei lá bem bonito, envelheceu porque não estava vivendo bem. Não está a viver Ficaram bem. todos velhos. Há outros que nem estavam a reparar mais, porque Exatamente. ficou velho, Conforme que- não estão a exatamente. viver bem, não tem uma boa alimentação. Quer dizer, estão a Sim, viver sim. lá mesmo desde Ará. Desde a É assim. Desde Ará. Ok. E lá é um centro muito importante. Muito, muito. Eu já fui para lá umas 2 vezes. Isso fez 3 vezes que eu fui para lá. Sim. Com o nosso teatro. Sim, sim. Sei lá, há um sítio que eu fui, fiquei de boca aberta. Sim. Lá é centro. Centro. Talvez ali é Equador. É a linha do Equador, sim. Eu fui visitar lá, eu fiquei com boca aberta. Sim, foi a primeira vez. Apaixonei. Foi a primeira vez. Que eu fui para lá. Eu não estranhei porque eu, como trabalhei nesse tempo Sim, todo, sim. no momento da minha folga, eu estou sempre lá. Aí Sim. passear, tomar vento, sim. Isso foi a primeira vez que eu fui para lá. Ok. Gostei.
Por acaso lá é bem bonito. Bem bonito. Linha do Equador, muito bonito. Uns turistas também estavam lá. Sim, sim. É só fotografia. Sim, porque ela é um sítio que eles aproximam mais. Exatamente. Que lá é um espetáculo. É um espetáculo. Então é lá que eles vão passar o tempo deles. Exatamente. Sim, ok. Então, é por isso que eu ainda volto para que é o direito que eles estão mandando, que é o governo, Sim. para que o nosso governo dá uma olhadela lá, que é sim, quer dizer, sim. também um dia, porque ir para lá tem que ser coisas bonitas. Exatamente. Eles vão para lá, vai a pé até esse sítio, sim. tirar fotografia, não sei o que tal. A pessoa também com coisa lá a vender, não sei o que tal. Sim, tem. Ok. Tá bem, minha irmã. Então, gostei. Como a Ana está conosco hoje. Sim, tá bom. Também gostei do programa. Eu nem sabia que esse programa existe. Eu fiquei a saber através de Gleza, que me convidou cá, e eu gostei muito. Exatamente, exatamente. E eu espero que esse programa continue sempre. Muito obrigado. E que Gleza convida mais pessoas para ficar. Obrigado, Sim, ok. obrigado. Conforme gostar do programa, Tá também gostei da visita. Que o Senhor Deus lhe abençoe, da vida longa e saúde, para seu dia a dia do teatro, o seu de fazer, seja êxito na sua vida, carreira. Obrigada. O teatro, esse que não vai deixar do teatro, mas a sua profissão, também procura que a sua profissão que seja mais. Quando uns hotéis, na sala que não para. Vai fazer goloso. E não é verdade? Vai fazer goloso. Anda por lado, pá. Eu sou não tem diploma, não tem... Por acaso eu tenho batido sempre as portas, porque como eu tenho um bocadinho de conhecimento de hotelaria, então eu tenho sempre batido, mas sabe como é que nosso país agora encontra? Tudo agora é padrinhagem. Quando você não tem padrinho na cozinha, você não tem nada. Graças a Deus. Quando você tem padrinho na cozinha, você tem tudo. Então, o Santo Tomé agora está funcionando assim. Tudo agora é só para madrinha e padrinho. E afiliado. Aí é que está o problema, sim. Tá bem, mas já assumindo esse cabelo de poto. Olha, amém. Da mana, bom dizer, sonho de mana. É sim. Na mana do menino, mana sonha, mana conta o sonho, conta acha. Sim. Então tem essa coisa fina monte muito. Ok. Sair de naí, gogo monte, moco mana sanai com nós se não cabia sua amada da mana força, vida com saúde, para tudo qual de bem, de melhor, cabe de parte mana, ou de parte do mundo inteiro, tudo que acaba de bem cadili. Isso que o café mal, isso nunca perdoe. Pecado, perdoar pecado de? Sim. Quando desse mundo, dá não para não viver vida sossegada. Desse mundo, dá não para não viver vida tribulada uma com outra. Não é verdade? Eu me sinto capaz de paz, dá tudo, guia de mundo, para não viver de paz com sossego. Se manas kake, se sa mo pante mana lanta, gate mana ronga, te mana kapla, desse para sundam. Amta sanai, canto kwa kuna pa ni mundo sesa. Não é verdade? Olha, muito coisa. coisa. Eu kwa ni mundo se. Desse ndeko, nascer de quoi qu'on fait zapa ngeso kapala sum fait tal quoi chacha ngogo monte muito desse para sunda mo não foi como tu mano é verdade mana posa se be como ngamita da minha mijambolo eu sei tenho conhecimento tudo minha na coisa e eu nge kabala mbalele mu e pona tijilu fa sim como essa vida é vida sim porque toda coisa não é só dinheiro tudo desse para ser só se casou da mu exatamente antes já doce ni teatro tem nas cadeiras teatro não é verdade o sanianchose também eu Guarei mana podia participar numa formação de teatro como mana estava bomba aí sim durante quanto mês 16 dias 16 já sim. Lembra que talvez a minha estava em formação, né? Sim, inglesa também estava naquela formação. Sim. Justo. Ela, no hotel do Sr. Eduardo. Como olhei, Tchotcho. Já falecido. Bom. Sim. Os restos era chefe da bomba aí. Olha, se não estava lá. O senhor já faleceu, sim. Mas foi um grande homem. Antes para não deixar a programação, mas não pode lembrar um avungo com o professor não, para não olá seu. No término da formação? De formação seu. Eu estou a lembrar um bocado. Posso não lembrar assim toda a parte, mas eu um bocadinho uma parte assim. Mas não é para botar para mana cujo, para mana botar para cujo. Eu posso até começar também.
A música era assim, tchê, tchê, colê, tchê, tchê, colê. Guardai, entendi muito? Sim. Guardai. Tchê, tchê, colê. 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 Tchê, cofisa. Tchê, cofisa. Tchê, cofisa. Tchê, cofisa. Tchê, cofisa. Tchê, cofisa. Cofisa langa. Cofisa langa. Cofisa langa. Cofisa langa. Langa chilanga. Langa chilanga. Langa chilanga. Langa chilanga. Kumbalele. 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 Oh, yeah! Obrigado, obrigado, Ok, obrigado, obrigada colega, também eu. obrigado, colega, obrigado, obrigado. Ok. Obrigado. Tá bom. Não fica programa não. Hoje naí, Deus que paga tudo na sonha que os campeões me dão da zero. Se saplamau, cajo, nocho. Quando não se liga com não se pisou. Se campeão me dão da zero. Que qual que não tem de fazer nascer? Deus que paga dança não. Deus que dança de vida longa com essa hoje. Não conhece esse programa não? Com a tela. Programa de som inglesa com a tela. Lico flogar. Só que não me sei. Gosto que de vida longa. De que dança de vida longa com essa hoje. Mas campeão me dá da sei. Nem timo. Até com a página se faz. Se não com tela. Só que dança dança. Mas nesse campeão me dá da sei. Com gosto com alegria. Com a tela. Siga RSTP, Voz do Povo, a serviço da comunidade. Até a próxima, se o Deus quiser nos fazer favor. Tchau, até a vista. Comunicado. No âmbito do processo de aligeiramento dos requisitos de licenciamento de casas de câmbio e instituições de pagamento para entidades nacionais, que teve seu início em junho de 2023, visando promover o acesso ao mercado de pagamentos e cambial em São Tomé e Príncipe para as entidades que se pretende formalizar, o Banco Central de São Tomé e Príncipe, enquanto autoridade de regulação do sistema financeiro nacional, vem aligeirar, uma vez mais e durante o período de 12 meses, alguns requisitos em termos de documentação exigida. Nestes termos, são aligeirados os requisitos previstos nas alíneas F e H do artigo 11º da Lei 16/2019, regime jurídico dos prestadores de serviços e operadores de sistema de pagamento, nas alíneas D, H, I e J do artigo 4º da NAP 5/2020, Constituição e autorização das instituições de pagamento e operadores de sistema de pagamentos, nas alíneas A e B do número 1 e do número 2 do artigo 4 da NAP 2/2007, norma sobre qualificação de administradores, bem como nos artigos 4º, 10º e 11º da NAP 24/2009, regulamento de casas de câmbio. Esta decisão abrange também a isenção de taxa de instrução prevista na NAP 9/2022, atualização das taxas referentes aos serviços prestados pela Direção de Supervisão Prudencial de Instituições Financeiras do Banco Central para o pedido de constituição de instituições de pagamento, que passará a ser gratuita durante o período de aligeiramento. Fim do prazo acima citado, todas as entidades estarão sujeitas ao cumprimento integral dos normativos que regulamentam os mercados de pagamentos e cambial, e todos os que continuarem a praticar as referidas operações de forma ilícita serão sujeitos às penalidades previstas na legislação em vigor. Assim, o Banco Central de São Tomé e Príncipe convida todos os prestadores de serviços de pagamento e de câmbio que se encontram na informalidade a se deslocarem a esta instituição a fim de regularizarem a sua situação e ou obterem esclarecimentos necessários. Banco Central de São Tomé e Príncipe, aos 20 dias do mês de janeiro de 2025. Kuma kwasa. Santo me sani pligo. Tenen que muy kuma kwasa. Awa mulela awa mulela. Mware kapu bada mo. Sama molela.